Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como a gente diz no meu estado do Mato Grosso, chegou a hora da onça beber água. Agora nós vamos separar aqui quem está a favor do consumidor de energia elétrica brasileiro e quem está a favor de tentar cobrir o rombo do ajuste fiscal na costa do cidadão, do consumidor de energia elétrica brasileiro. Não tem como o governo chegar aqui e dizer que vai cobrar 17 bilhões de reais de concessões e isso vai diminuir o preço da energia elétrica. Quem é que vai pagar os 17 bilhões de reais? Alguém vai dar 17 bilhões de reais de graça para o governo brasileiro? Não, não vai. Quem vai pagar esses 17 bilhões de reais que o governo quer arrecadar com a licitação de 29 usinas hidrelétricas já totalmente amortizadas será o consumidor de energia elétrica brasileiro. Pagará 3 bilhões de reais a mais por ano. No total, durante os 30 anos que ele terá que pagar essa conta, serão 90 bilhões de reais que o consumidor de energia elétrica brasileiro terá que pagar para que o governo federal possa arrecadar nesse momento 17 bilhões de reais. Eu formalmente provoquei a Agência Nacional de Energia Elétrica para saber da agência qual era o impacto desses 17 bilhões de reais na conta do consumidor de energia elétrica do Brasil. Recebi uma resposta oficial da ANEEL. Irá impactar em mais de 5% o preço da energia elétrica de cada consumidor de energia elétrica brasileiro. Agora, aqueles deputados que votarem a favor dessa matéria terão que explicar aos seus consumidores de energia elétrica de todos os estados, e de todos os estados tiveram já aumentos abusivos no preço da energia elétrica ao longo desse ano, aumentos que superaram 50%. Como é que eles votaram para aumentar ainda mais o preço da energia elétrica nos seus estados? Como é que a gente descarrega a conta do ajuste fiscal naqueles que mais pagam impostos no Brasil? Porque o consumidor de energia elétrica, além de um contribuinte que paga imposto de renda, contribuição social, ele ainda contribui dentro do preço da energia elétrica, com mais alta carga tributária do Brasil, com ICMS exorbitante, dentro do custo da energia, com programas sociais, como subsídio para tarifa rural, como subsídio para tarifa social de energia elétrica, como subsídio para as empresas de saneamento básico, tudo isso sendo pago pelo consumidor de energia elétrica brasileiro. Agora, além do mais, ele pagará também pela conta do rombo do ajuste fiscal do governo do Brasil. É um desrespeito ao consumidor de energia elétrica brasileiro. É uma deslealdade com o cidadão, com o trabalhador, com a dona de casa, com o empresário, com o comerciante, com o industrial, com o autônomo, com o advogado, com o médico, com o dentista que paga uma conta abusiva de energia elétrica. Nós precisamos resolver o ajuste fiscal, sim, mas não criando um novo tributo disfarçado de preço de energia. Isso é um tributo, é um novo imposto, e um novo imposto que vigorará por 30 anos, e nós, depois dessa votação, não poderemos fazer mais nada para voltar atrás. Acabamos de criar aqui um tributo que vai vigorar no Brasil pelos próximos 30 anos. Nos próximos 30 anos, o consumidor pagará 5% a mais na sua energia por conta da votação de hoje. É muita responsabilidade nessa votação. Então, senhoras e senhores, eu peço a atenção dos senhores aqui nessa votação. Essa talvez seja a mais importante votação dessa medida provisória 688. Nós podemos aceitar a mitigação do risco hidrológico, como nós já aceitamos aqui. Podemos aceitar algumas questões aqui para reestruturar o setor, mas nós não podemos aceitar, sob hipótese nenhuma, que o rombo do ajuste fiscal brasileiro seja transferido para o consumidor de energia elétrica brasileiro. Olhem nos seus estados, vejam quanto aumentou o preço da energia elétrica somente esse ano nos seus estados. Aposto que em nenhum deles a energia elétrica aumentou menos de 40%. Em nenhum deles. Eu quero saber como é que a gente justifica ao consumidor de energia elétrica que nessa noite essa Câmara aprovou mais uma medida para aumentar o preço da energia elétrica, transferindo mais um ônus para o consumidor de energia elétrica, que agora é ele o responsável para cobrir o déficit fiscal que o governo brasileiro fez. Nós não podemos, sob hipótese nenhuma, aprovar essa votação nessa noite. Eu peço encarecidamente a todos os parlamentares,
às senhoras e senhores que nessa matéria específica, que a gente vote contra, que a gente não mude. O governo, na medida provisória 579, disse lá que as usinas hidrelétricas, quando tivessem totalmente amortizadas e pagas pelo consumidor de energia elétrica brasileiro nos últimos 30 anos, que essas usinas venderiam sua energia de forma mais barata, beneficiando sim aqueles que pagaram pela amortização, pelo investimento dessa usina nos últimos 30 anos. E agora, pelo problema fiscal, ele muda radicalmente de posição e joga essa conta para o consumidor. Para vocês terem uma ideia do tamanho da conta, se tivesse vale da medida provisória 579, o preço dessa energia seria R$ 37,00. Se votarmos e aprovarmos isso hoje, o preço dessa energia será de R$ 137,00. Vai quadruplicar o preço da energia dessas 29 usinas no Brasil. Nós não podemos aceitar isso. Nós devemos, então, o governo tem que ter coerência, manter aquilo que estava previsto na medida provisória 579, impedir que essa conta chegue ao consumidor de energia, tratá-lo com respeito e com dignidade. Ele não pode pagar essa conta. Muito por isso, o PSB orienta não ao destaque 1 do PSDB. Muito obrigado.